Olá, pessoal, tudo bem? Vamos mais uma aula de teorias das organizações. Hoje eu vou começar a falar com vocês de uma forma mais expositiva e panorâmica em função do nosso tempo, ou do nosso pouco tempo, né? Muito diferente se a gente pudesse fazer essa exposição em sala de aula. Então, mais uma vez, eu oriento vocês a recorrerem às leituras que lhes foram indicadas. Vocês têm livros disponíveis em PDF, vocês têm artigos e outros materiais, caso me peçam aí no fórum, eu encaminho para vocês para as leituras complementares, tá bom? Eu vou começar falando com vocês sobre os princípios da administração científica. Em alguma parte da literatura, vocês vão encontrar abordagem científica da administração. Nós estamos falando do mesmo fenômeno, por assim dizer. Ok? Isso lá no início da década de 1900, tá certo? Portanto, início do século passado, o engenheiro Frederick Taylor, como eu já havia anunciado para vocês esse nome, divulga o seu estudo chamado Shop Management. E nesse estudo ele aponta pelo menos 4 grandes princípios que vão, de certa forma, consolidar ou dar a base para o que ficou conhecido como administração científica. O primeiro princípio diz respeito ao objetivo da boa administração, era pagar salários altos e ter baixos custos de produção. Segundo princípio, com esse objetivo, a administração deveria aplicar métodos de pesquisa para determinar a melhor maneira de executar tarefas. O terceiro princípio, os empregados deveriam ser cientificamente selecionados e treinados, de maneira que as pessoas e as tarefas fossem compatíveis. E, por fim, deveria haver uma atmosfera de íntima e cordial cooperação entre a administração e os trabalhadores, a fim de garantir um ambiente psicológico favorável à aplicação de todos esses princípios proclamados aqui, ok? Isso foi muito importante, que veio desencadear, por exemplo, o estudo de tempos e movimentos, né? Quem nunca assistiu ao filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, né? Charlie Chaplin, um clássico cinematográfico. Fica aqui o meu convite, você vai lá no Google, escreve Tempos Modernos, Chaplin, e você vai se divertir com um filme em preto e branco, mas que tem uma história bastante interessante, uma crítica muito contundente a essa época e aquilo que estava sendo vivido, né? Portanto, o estudo de tempos e movimentos foi preconizado pelo engenheiro Taylor, Frederick Winslow Taylor, com essa finalidade de atender, basicamente, a esses princípios, ok? De uma certa forma, Taylor entendia que essas técnicas da eficiência, por exemplo, cronometrar os movimentos dos trabalhadores, como formas de colocar em prática os princípios da administração científica, para ele, uma revolução mental, uma revolução na maneira de encarar o trabalho e, de uma certa forma, as responsabilidades em relação à empresa e aos colegas. Vejam que, para Taylor, essa ação, essa prática da cronometragem, né, de fazer uma aferição dos movimentos dos trabalhadores, implicava numa série de decisões e de elementos que subsidiariam as decisões dos gestores e, consequentemente, traria uma maior condição de haver aumento da produtividade empresarial, né? Um dos exemplos talvez mais marcantes desses métodos tayloristas foi a experiência da qual se demonstrou que a produtividade mais elevada resulta de uma minimização do esforço muscular. Então, Taylor também entendia que, a partir do momento da aplicação desse princípio de melhorar a eficiência do empregado, dizia respeito também não só ao aumento da produtividade, ao aumento da sua eficiência, mas também a minimização do seu esforço muscular, da sua energia motriz. Então, essa vai ser, então, uma das ideias fundamentais da
administração científica, qual seja a produtividade resulta da eficiência do trabalho e não da maximização do esforço. A questão não é trabalhar duro, nem depressa, nem bastante, mas trabalhar de forma inteligente. Parece que até hoje esses princípios estão completamente em voga. Taylor e seus seguidores tiveram o mérito de assimilar, sistematizar e disseminar um conjunto de princípios que vinham ao encontro de uma necessidade. E por isso foram recebidos com grande otimismo pelas organizações da época, apesar de algumas críticas importantes. Estudos de tempos e movimentos, descrições de cargos, organizações e métodos, engenharia de eficiência e racionalização do trabalho foram algumas das ideias que a ação de Taylor colocou na ordem do dia. Estudando administração, você terá contato com muitos desses princípios e técnicas do Taylorismo, né, que continua a comprovar sua validade apesar da passagem do tempo. Estamos falando de algo que se iniciou há pouco mais de um século. O movimento da administração científica ocorreu nos Estados Unidos, entre o final do século XIX e início do século XX, mas seus efeitos ainda não terminaram e não se encontra perspectiva na literatura de que eles têm um fim estabelecido. Na década de 50, os japoneses retomaram e aprimoraram as ideias de Taylor a respeito do estudo sistemático do trabalho e as transformaram no que ficou conhecido como teoria do Kaizen, o aprimoramento contínuo. Ok? Isso é importante que a gente tenha uma boa noção. Um desdobramento muito interessante dos princípios preconizados por Frederick Taylor vai ser aí a conhecida linha de montagem, né, cujo o pai, por assim dizer, né, o pai da linha de montagem foi Henri Fayol, né? O Taylorismo desenvolveu-se numa época de notável expansão da indústria, e junto com outra inovação revolucionária no início do século, a linha de montagem de Henry Ford. Foi Ford quem levou ao mais alto grau os dois princípios da produção em massa, que é a fabricação de produtos não diferenciados em grande quantidade, peças padronizadas e trabalhador especializado. Vejam que foi praticamente uma aplicação, né, ou uma sistematização e uma aplicação prática, por assim dizer, das ideias que haviam sido concebidas ali por Taylor. Então, essa padronização, a linha de montagem, onde o operário não ia mais até a peça, não ia até mais o carro que estava sendo montado, mas o carro vinha até ele pelas esteiras, né, de montagem, atendia, né, melhor assim, os princípios basilares das ideias de Taylor, qual seja um aumento da produção em detrimento de uma minimização dos esforços musculares, dos esforços dos trabalhadores. Portanto, a grande aceitação dos princípios da administração científica e da linha de montagem acabou sendo responsável por essa notável expansão da atividade industrial em todo o mundo. Entretanto, nesse exato instante em que a fábrica de grande porte, em qualquer lugar do planeta, ganhava, né, essa exponencialização, né, esse vigor, vai se observar também que Taylor e Ford se sentiam, digamos, no jargão popular, em casa. Quer dizer, eles estavam vendo na prática aquilo que eles haviam prenunciado nos seus estudos e nas suas observações empíricas. Linhas de montagem correm, portanto, carregando todos os tipos de produtos, em diferentes estágios de acabamento. Engenheiros de produção ou especialistas em organização e métodos continuam circulando, fazendo anotações em pranchetas, desenhando fluxogramas, cronometrando e filmando as operações para, em seguida, torná-las mais eficientes. Vejam que o estudo sistemático, a observação sistemática
da linha de produção continua acontecendo para que o trabalho pudesse ser cada vez mais aprimorado. A aplicação da tecnologia se sofisticou de uma maneira incomparável. No entanto, né, os princípios que nós vemos hoje, em que pese o fato de termos linhas de montagem robotizadas, com alto índice de automatização, os princípios são exatamente os mesmos. Taylor continua tendo razão. As técnicas são apenas auxiliares dos princípios. Nós diríamos que os princípios são imutáveis. As técnicas, como meios para alcançar os fins, é que vão se ajustando para dar resposta a essa nova ou novas demandas que vão surgindo. Muito bem. Continuando, ainda no escopo da administração científica, nós temos agora um pouquinho, mais ou menos, por assim dizer, nessa época, né, a emergência de estudos no continente europeu, mais especificamente na França, e se dá também como engenheiro, um engenheiro chamado Fayol, né? Ao lado de Taylor, então, esse engenheiro francês Fayol, ele se torna um dos contribuintes mais importantes do desenvolvimento do conhecimento administrativo moderno, né? De acordo com Fayol, a administração é uma atividade comum a todos os empreendimentos humanos, como, por exemplo, família, negócios, governo, que sempre exigem algum grau de planejamento, de organização, de comando, de coordenação e de controle. Portanto, todos deveriam estudá-la. Isso na concepção de Fayol, o que exigiria uma teoria geral da administração que pudesse ser ensinada. Foi isso que nós começamos a ver lá na parte introdutória. Para responder, portanto, a essa necessidade, Fayol cria e divulga sua própria teoria, com base em sua experiência de um administrador bem-sucedido. É possível asseverar com certeza que, enquanto Taylor se preocupou com o chão de fábrica, com estudos de tempos e movimentos, a parte mais operacional da administração, por assim dizer, Fayol já fez estudos mais estratégicos, mais voltados para a alta cúpula da administração, que, obviamente, não coloca um ou outro em patamares diferenciados, mas são escopos de atuação, âmbitos de atuação diferenciados. E nós, hoje, profissionais e estudantes dessa ciência tão importante para o desenvolvimento das organizações, para o desenvolvimento das regionalidades, para o desenvolvimento das nações, é de grande valia. Então, Fayol chegou a ser diretor-geral de uma empresa de mineração lá em 1888. A empresa estava à beira da falência quando Fayol se aposentou e em 1918 a sua situação financeira era sólida e ele pôde, então, aplicar, né, o seu sistema de administração. Uma ideia que, segundo o próprio autor, se dividia em três partes principais. A primeira diz respeito ao fato de que a administração é uma função distinta das demais funções, como finanças, produção e distribuição. A segunda parte é que a administração é um processo de planejamento, organização, comando, coordenação e controle. Na atualidade, há outras interpretações dessa ideia, comando e coordenação foram substituídas por liderança, por exemplo, e outras funções da gestão de pessoas. A função de execução foi acrescentada, mas isso não muda em si o princípio, a essência dessas partes. E, por fim, o sistema de administração pode ser ensinado e aprendido. Isso Fayol não só preconizou na teoria, como também conseguiu demonstrar na prática, ao impedir que aquela grande empresa de mineração sucumbisse à falência e tivesse aí centenas, talvez até milhares de funcionários desempregados. Veja a importância da administração, da correta tomada de decisão, né, no aspecto social, econômico
e outros mais que nós veremos ao longo do curso. Fayol, portanto, foi o pioneiro no reconhecimento de que a administração deveria ser vista como uma função separada das demais funções da empresa. O maior impacto dessa ideia está na identificação do trabalho. No trabalho dos gerentes como sendo distinto das operações técnicas da empresa. Portanto, os gerentes são colocados aqui no nível estratégico da empresa. E não significa mais importante, não significa melhores, mas sim de um caráter estratégico. Eles se revestem de um caráter estratégico. E eu diria para vocês hoje que até hoje, e mais ainda nesses tempos em que estamos vivendo, esta formação gerencial tem se tornado estratégica no âmbito das corporações. Os gerentes não conseguem perceber essa distinção, eles vão se envolver com os detalhes técnicos da produção e prestação de serviços e acabam negligenciando a função ou as funções de administrar toda a empresa. Ao apontar essa distinção, o estudioso e engenheiro Fayol ajudou a tornar mais nítido o papel dos executivos, hoje chamado de CEOs, ou seja, os administradores de nível mais alto na hierarquia da organização. Eu quero deixar registrado com vocês, embora se vocês foram no Dr. Google, vocês vão escrever 14 princípios da administração e vocês vão ter eles aí com um pano de fundo das mais variadas cores. Mas eu quero elencar para vocês aqui os 14 princípios da administração preconizado pelo estudioso e engenheiro Fayol. Primeiro, divisão de trabalho, a designação de tarefas específicas para cada indivíduo, resultando na especialização das funções e separação dos poderes. Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio, autoridade e responsabilidade, sendo a primeira o direito de mandar e o poder de se fazer obedecer. E a segunda, a sanção, recompensa ou penalidade que acompanha o exercício do poder. Terceiro princípio, disciplina, o respeito aos acordos estabelecidos entre a empresa e seus agentes. Quarto princípio, unidade de comando, de forma que cada indivíduo tenha apenas um superior. Quinto princípio, unidade de direção, um só chefe e um só programa para um conjunto de operações que visam o mesmo objetivo. Sexto princípio, subordinação do interesse individual ao interesse geral. Sétimo princípio, remuneração do pessoal de forma equitativa e com base tanto em fatores externos quanto internos. Oitavo princípio, centralização, o equilíbrio entre a concentração de poderes de decisão no chefe, sua capacidade de enfrentar suas responsabilidades e a iniciativa dos subordinados. Nono princípio, cadeia de comando, linha de autoridade ou hierarquia, a série dos chefes desde o primeiro ao último escalão, dando-se aos subordinados de chefes diferentes a autonomia para estabelecer relações diretas, o que ficou conhecido como a ponte de Fayol. Décimo princípio, ordem, um lugar para cada pessoa e cada pessoa em seu respectivo lugar. 11º princípio, equidade, o tratamento das pessoas com benevolência e justiça, não excluindo a energia e o vigor quando necessários. 12º princípio, estabelecimento do pessoal, a manutenção das equipes como forma de promover o seu desenvolvimento. 13º princípio, iniciativa, que faz aumentar o zelo e a atividade dos agentes. E, por fim, o 14º princípio, espírito de equipe. Vejam, senhores, que esses princípios foram escritos no início do século passado,
Portanto, mais de 120 anos já se passaram e nós vemos aqui uma atualidade incomparável com a visão, com essa visão holística, né, de Fayol. Fayol cuidou da administração da empresa de cima para baixo, a partir do nível do executivo. Ao contrário de Taylor, como eu já adiantei alguma coisa para vocês, que se preocupou predominantemente com as atividades operacionais. Dito de outra forma, nós podemos dizer que Taylor cuidou da administração do trabalho, enquanto Fayol cuidou do trabalho da administração. Algumas das ideias de Fayol estão ligadas a uma noção de empresa hierárquica, em que o dirigente é a principal fonte de energia para as operações. Mesmo que essa noção viesse a ser aprimorada mais tarde, e foi, e continua sendo, com a prática dos grupos inteligentes e autogeridos, as ideias fundamentais continuam válidas em qualquer espécie de organização ou sistema de administração, ok? Na próxima aula, nós vamos falar sobre Max Weber e o princípio da burocracia. E daremos também entrada no enfoque comportamental da administração. Obrigado para você que esteve até aqui assistindo a essa aula. Um abraço.